Leia a Bíblia toda em um ano, em 365 dias. E esse é um convite para você que está aqui pela primeira vez ou que já está acompanhando essa leitura bíblica diária, para permanecer conosco, para completarmos, a leitura toda em 365 dias. Hoje é o dia 81 da nossa leitura. Nós estamos quase finalizando o livro de Números, que é o quarto livro do Velho Testamento, da Antiga Aliança. Números, ele está dentre os 5 primeiros livros, que a gente chama de Pentateuco, atribuído ao escritor, Moisés. Nós estamos hoje, vamos iniciar a leitura no capítulo 32 e 33. E, se assim permitir, a próxima leitura nós iremos finalizar o livro. Mais um livro, que a gente vai finalizar, se assim Deus permitir. E então iremos para o Novo Testamento, a Nova Aliança, e iremos ler a carta aos Tessalonicenses. Bom, então abra sua Bíblia ou acompanhe conosco essa leitura no capítulo 32 de Números. Versículo 1 diz assim: as tribos a leste do Jordão, as tribos de Ruben e Gade possuíam rebanhos enormes. Por isso, quando viram que as terras de Jazar e Gileade eram adequadas para os rebanhos, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos outros líderes da comunidade e disseram: vejam, as cidades de Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbom, Eleale, Sibma, Nebo e Beom. O Senhor conquistou toda essa região para a comunidade de Israel, e ela é adequada para criar rebanhos e para nós, seus servos que possuímos rebanhos. Se contamos com o seu favor, pedimos que nos deixem ocupar esta terra como nossa propriedade, em vez de nos dar a terra do outro lado do Jordão. Moisés perguntou aos homens de Gade e Ruben: então vocês querem que seus irmãos vão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que querem desanimar o restante dos israelitas de atravessar o rio para a terra que o Senhor lhes deu? Seus antepassados fizeram a mesma coisa quando eu os enviei de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra. Depois que subiram até o vale de Escol e fizeram o reconhecimento da região, desanimaram os israelitas de entrarem na terra que o Senhor lhe dava. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele jurou: de todos aqueles que eu resgatei do Egito, ninguém com 20 anos para cima verá a terra que eu jurei a dar a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. As únicas exceções são Calebe, filho de Quenezeu, Jefoné, e Josué, filho de Num, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele os fez andar sem rumo pelo deserto, durante 40 anos, até que toda a geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Mas aqui estão vocês, uma raça de pecadores, fazendo exatamente a mesma coisa
acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se vocês se afastarem dele, e se ele abandonar o povo no deserto outra vez, vocês serão responsáveis pela destruição de todo este povo. Eles se aproximaram de Moisés e disseram: queremos construir currais para os nossos animais e cidades para os nossos filhos. Então nos armaremos e sairemos prontamente com os israelitas para a batalha, até que tenhamos levado em segurança para a sua terra. Enquanto isso, nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas que construirmos aqui e estarão protegidos de ataque dos povos da região. Só voltaremos aos nossos lares quando todos os israelitas tiverem recebido suas porções de terra. Não exigimos, porém, a terra alguma do outro lado do Jordão. Preferimos viver aqui, do lado leste do Jordão, e aceitamos esta região como a nossa herança na terra. Então Moisés lhe disse: se fizerem como prometeram e se armadas para as batalhas do Senhor, suas tropas atravessarão o Jordão e continuaremos a lutar até que o Senhor tenha expulsado seus inimigos. Então poderão voltar quando o Senhor tiver conquistado a terra, assim vocês terão cumprido o seu dever para com o Senhor e para com o povo de Israel. A terra do lado leste do Jordão será sua propriedade da parte do Senhor. Mas se não fizer como prometeram, terão pecado contra o Senhor e não escaparão das consequências. Vão, construa cidades para suas famílias e currais para os seus rebanhos, mas façam tudo que prometeram. Os homens de Gade e Ruben responderam: nós, seus servos, seguiremos suas instruções. Nossos filhos, esposas, rebanhos e gados ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas nós, seus servos, todos armados para a guerra, atravessaremos o rio e lutaremos pelo Senhor, conforme nos ordenou. Moisés deu ordens ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos de Israel. Disse ele: homens de Gade e Ruben estão armados para a batalha e atravessarão o Jordão com vocês e lutarão pelo Senhor. Se vocês se o fizerem, depois que a terra for conquistada, entregue-lhes o território de Gileade como sua propriedade. Mas se eles recusarem a armar-se e atravessar o rio com vocês, serão obrigados a aceitar uma porção de terra com o restante de vocês em Canaã. As tribos de Gade e Ruben disseram outra vez: somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenou. Atravessaremos bem armados o Jordão até Canaã e lutaremos para o Senhor. Mas nossa porção de terra estará aqui deste lado do Jordão. Então Moisés distribuiu as terras entre as tribos de Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José. Deu-lhes o território de Seom, rei dos amorreus, e o território de Og, rei de Bassã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. Aos descendentes de Gade construíram as cidades de Dibon, Atarote, Aroer, Atarote e Sofã, Jazar, Jogbeá, Bet-Nira, Bet-Irã, e todas eram cidades fortificadas com os currais para os rebanhos. Os descendentes de Ruben construíram a cidade de Esbom, Eleade, Kiriataim, Nebo, Baal, Meon e Sibma, e mudaram o nome de algumas cidades que conquistaram e reconstruíram. Os descendentes de Maquir, da tribo de Manassés, foram até Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que ali viviam. Moisés deu a Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés, e eles se estabeleceram ali. O povo de Jair, outro clã da tribo de Manassés, capturou muitos dos povos de Gileade e mudou o nome da região para a cidade de Jair.
Enquanto isso, um homem chamado Noba conquistou a cidade de Kenat e as vilas ao redor e deu o seu próprio nome à região chamado de Noba. Capítulo 33. A recapitulação da jornada de Israel. Este é o percurso que os israelitas fizeram quando saíram do Egito, organizados segundo as divisões, sob a aliança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés guardou um registro escrito de seu progresso. Estas são as etapas da jornada identificadas pelos lugares aonde passarão ao longo do caminho. Os israelitas partiram da cidade de Ramassés no 15º dia do primeiro mês. Na manhã seguinte, à primeira celebração da Páscoa, partiram triunfalmente à vista de todos os egípcios. Enquanto isso, os egípcios sepultaram os filhos mais velhos de suas filhas, que o Senhor havia ferido mortalmente na noite anterior. Naquela noite o Senhor derrotou os deuses do Egito com grandes atos de julgamento. Depois de partirem de Ramassés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, à beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram para Pi-Airote, de frente para Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Saíram de Pi-Airote, atravessaram o Mar Vermelho e chegaram ao deserto. Viajaram 3 dias pelo deserto de Etã e acamparam em Mara. Saíram de Mara e acamparam em Elim, aonde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Saíram ao Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Saíram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Saíram de Dófica e acamparam em Alus. Saíram de Alus e acamparam em Refidim, aonde não havia água para o povo beber. Saíram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Saíram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote Atavá. Saíram de Quibrote Atavá e acamparam em Azerote. Saíram de Azerote e acamparam em Ritma. Saíram de Ritmá e acamparam em Rimon-Perez. Saíram de Rimon-Perez e acamparam em Libna. Saíram de Libna e acamparam em Rissa. Saíram de Rissa e acamparam em Quelata. Saíram em Quelata e acamparam no monte Zéfer. Saíram do monte de Zéfer e acamparam em Adá. Saíram em Adá e acamparam em Maquelote. Saíram de Maquelote e acamparam em Tate. Saíram de Tate e acamparam em Terá. Saíram de Terá e acamparam em Miticá. Saíram de Miticá e acamparam em Asmanó. Saíram de Asmanó e acamparam em Mocerote. Saíram de Mocerote e acamparam em Bene-Jacã. Saíram de Bene-Jacã e acamparam em Or-Gigade. Saíram de Or-Gigade e acamparam em Jobatá. Saíram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Saíram de Abrona e acamparam em Ezimoger-Geber. Saíram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Saíram de Cádiz e acamparam em Monte Or, na fronteira de Edom. Enquanto estava ao pé do Monte Or, por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao monte e morreu ali. Isso aconteceu no primeiro dia do 5º mês, 40 anos depois que Israel saiu do Egito. Arão tinha 123 anos quando morreu no Monte Or. O rei cananeu de Arade
que vivia no Neguebe, na terra de Canaã, soube que os israelitas se aproximavam de sua terra. Saíram de Monte Or e acamparam em Zalmona. Saíram de Zalmona e acamparam em Punom. Saíram de Punom e acamparam em Obote. Saíram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. Saíram de Ije-Abarim e acamparam em Dibongade. Saíram de Dibongade e acamparam em Almon de Blataim. Saíram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim, perto do monte Nebo. Saíram dos montes de Abarim e acamparam em Campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Junto ao rio do Jordão, acamparam desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas Campinas de Moabe. Enquanto estavam acampados perto do rio Jordão, nas Campinas de Moabe, do lado oposto de Jericó, o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando atravessarem o rio Jordão para entrar na terra de Canaã, expulsem todos os povos que vivem ali. Destruam todas as imagens esculpidas ou fundidas e derrubem todos os santuários idólatras. Tomem posse da terra e estabeleçam-se nela, pois eu lhes dei a terra para ocuparem. Distribua a terra entre os clãs por sorteio e de forma proporcional ao tamanho de cada clã, e os clãs maiores receberão uma porção maior e os clãs menores uma porção menor. A decisão por sorteio é definitiva, assim as porções de terra serão distribuídas entre as tribos de seus antepassados. Mas se vocês não expulsarem os povos que vivem na terra, aqueles que restarem serão como farpas em seus olhos e espinho em suas costas. Serão um tormento para vocês na terra em que habitarem. Eu farei a vocês aquilo que planejava a fazer a eles. Bom, então aqui nós encerramos, né, a leitura do 32, capítulo 32 e o capítulo 33, né? E muito interessante, porque o capítulo 33 vai nos trazer toda a jornada desde que eles saíram, né, do Egito, ou seja, um resuminho, né, um resumo, apesar de aqui não ter, né, uma grande instrução importante, né, de Deus, né, das instruções do tabernáculo, né, da construção do tabernáculo, né, onde você tinha ali um sacrifício que o sumo sacerdote, Moisés, enfim, ofereciam, né, a respeito até da expiação dos pecados do povo no tabernáculo, mas aqui você vê como foi toda a trajetória, né, desde a saída do Egito até ali, né, do lado oposto do rio Jordão, né, do lado leste, onde eles tinham do outro lado Canaã, a terra prometida, a terra que já era, né, do povo de Deus logo no início, e eles foram, enfim, saíram dali e agora Deus está retornando. Deus quer fazer comunhão com o seu povo em um lugar, né, um lugar santo. Hoje a gente sabe que essa comunhão é a igreja, né? Deus nos presenteou com esse templo, né? O templo comprado por um alto preço, que é Jesus Cristo, da qual, né, aqueles que o acreditam e o aceitem queiram fazer parte da única igreja, que é a igreja que Jesus estabeleceu, né? Essa igreja da qual nós devemos querer fazer parte é onde temos a comunhão com Deus. Mas aqui então a gente encerra a leitura, né?
A gente viu também essa tribo de Ruben, né, e Gade, eles tinham enormes gados, enfim, animais, e eles queriam ficar aí desse lado leste do Jordão. Mas, enfim, há uma obediência para que eles lutem para entrar na terra de Canaã e tirar todo aquele povo idólatra, né, e pagão. Bom, aqui então nós encerramos a leitura de hoje. Espero que essas leituras tenham te abençoado. Se assim Deus permitir, encerraremos o livro, né, no próxima leitura, no dia 82. Encerra a leitura do livro de Números, do quarto livro, né, do Pentateuco. Então vamos orar para encerrar essa leitura de hoje. Querido Deus, Pai soberano, Criador de todas as coisas, mais um dia nos achegamos diante do Senhor para agradecermos pela oportunidade que o Senhor nos dá, pela bênção que o Senhor nos dá, de termos mais uma oportunidade de um dia novo e nós nos curvarmos e priorizarmos a leitura das Sagradas Escrituras, Pai, aonde o Senhor fala com o teu povo através dela. Que essas palavras, Pai, que nós estamos lendo diariamente, elas possam estar gravadas em nossos corações, mente, alma, em todo o nosso ser, Pai. Ajude-nos a sermos filhos obedientes ao Senhor, porque o Senhor é o Deus Criador de tudo, então o Senhor sabe o que é melhor para nossas vidas. Perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, principalmente quando nós não queremos ouvir ao Senhor e sermos filhos rebeldes, desobedientes a Ti. E isso nos leva, Pai, a caminhos de perdição e morte. Te agradecemos por a Tua revelação divina no Teu Filho Jesus Cristo, a qual comprou e pagou um alto preço, dando a sua vida naquela cruz. Obrigado porque o sangue de Jesus nos purifica dos todos os nossos pecados. O Senhor entregou isso de mais precioso, né, que é o seu Filho único. Obrigado porque Jesus venceu a morte, ressuscitou e está à sua destra, reinando sobre todas as coisas, e queremos nos curvar diante de Ti e reconhecemos que somos Seus servos, Pai, filhos amados e cuidados pelo Senhor. Por isso nós clamamos e pedimos que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos livre de todo o mal no dia de hoje. E que a Tua vontade seja feita na terra como é feito aí no céu, Pai. Te agradecemos também pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá, ou por muito mais daquilo que precisamos e merecemos. E que o Senhor nos dê, Pai, direcionamento para tornar as nossas atitudes, as nossas escolhas, as mais corretas possível, através da ajuda do Teu Espírito Santo, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha interceder sobre as nossas vidas através do Espírito. Nos dê, Pai, luz para a escuridão das nossas decisões. E eu peço que o Senhor supra, por favor, Pai, as necessidades dos nossos irmãos e as minhas também. Seja ela qual for, Pai. Trabalho, saúde, Pai, estudo, momentos difíceis que muitas vezes nós nem sequer conseguimos imaginar como iremos sair, como iremos escapar, como iremos achar uma solução. Mas nós estamos acompanhando e vendo a leitura diária e ver que o Senhor é um Deus poderoso. É aquele que nós devemos confiar, porque o Senhor é o Deus do impossível. Ajude a termos amor ao Senhor e ao próximo, e a cultivar esse amor dentro de nós, Pai, a queremos fazer o bem, da qual o Senhor nos criou para fazer isso. Nos renove, Pai, as nossas forças, renove a sua misericórdia em nossas vidas, nos lave, Pai, nos purifique dos nossos erros e ajude a termos comunhão com o Senhor a todo momento. Te agradecemos
pela oportunidade de abrirmos as Escrituras e ter a liberdade para falarmos, Pai. Ajude que esse canal, esse meio de comunicação possa abençoar, possa fortificar as pessoas que aqui vão passar para acompanhar essa leitura. Nos sustente, Pai, para lermos todos os dias de nossas vidas as tuas palavras. No nome de Jesus Cristo nós te agradecemos, Pai. Amém. Bom, Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia. E como fica o recado aqui, né, a todos. Se você quer ler, né, todos esses 81 dias, você tem a oportunidade de, na descrição desse vídeo, um link e uma playlist, né, de todos esses 81 dias. Você vai poder escolher o dia que você perdeu, você vai poder começar, caso você ainda não começou a leitura, vai no teu ritmo. A minha sugestão é que você separe um tempo de qualidade todos os dias para alimentar a tua alma, né, o teu espírito, esse que é eterno, né? Mais importante do que esse corpo nosso físico. Então, que você possa separar um tempo e assistir, ouvir, enfim, o que for da tua preferência, enfim. Então você tem aí a playlist, você pode não só ouvir e assistir, mas compartilhar com aquele que você ama. Né? Você pode compartilhar todos esses vídeos que a gente está gravando desses 81 dias. A leitura do dia anterior a gente consegue colocar aqui na tela no final do vídeo. Você pode então clicar, né? Vai aparecer um cardzinho, você clica e vai para o dia anterior. E você pode se inscrever no canal, porque você recebe, toda vez que eu subo um vídeo novo, você então recebe a notificação quando você se inscreve e ativa também o sininho. Convide pessoas, né, a vir participar desse encontro nosso diário. E se Deus assim permitir, encerraremos então no dia 82 da leitura diária o livro de Números, né, o quarto livro do Pentateuco. E iremos então para o Novo Testamento, lermos a carta aos Tessalonicenses. Bom, Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, guardado e protegido por Deus. Se assim permitir, estaremos então amanhã para continuarmos a leitura.